quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ele está escrevendo acerca dos enganos que já estavam rolando lá antes do final do século I, né? Ele já estava tendo que enfrentar algumas doutrinas, né? Você tinha ali concepções gregas, concepções latinas de divindade. E a principal doutrina que rolava lá, que o pessoal chamava de gnosticismo, era que o pessoal falava assim, olha, Jesus é um ser humano comum como todo mundo. Só que quando ele fez 30 anos, ele ficou possuído pelo Cristo, né? Então Cristo possuiu Jesus durante 3 anos. E aí quando Jesus foi preso, o Cristo que estava encarnado nele, que o estava possuído, saiu dele. Então entendia-se que quando Jesus foi preso, ele perdeu o Cristo. Ele perdeu ele era o possesso do Cristo, né? É como se Jesus fosse endemoniado do Cristo. E aí ele está dizendo, isso é uma maneira de negar a deidade de Cristo. Por isso que ele começa a falar aqui sobre o anticristo, né? Ele fala assim, olha, aquele que nega a divindade de Jesus, né? Ou a divindade de Cristo, ele não conhece o Pai, não tem o Pai nem tem o Filho. Porque Jesus falou, só se pode reconhecer que Ele é Deus se isso lhe for revelado pelo Espírito Santo, né? E a gente tem algumas religiões atualmente que adotam isso, né? Por exemplo, as Testemunhas de Jeová têm dificuldade de ver Jesus como Deus pleno. Eles falam que Jesus é um Deus com D minúsculo. Não sei se ainda está assim hoje, mas nos meus anos mais juvenis, eu lia, a gente tem aí a Bíblia da Tradução do Novo Mundo, e lá está assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus com D minúsculo, lá em João, né? Quando na verdade isso é uma invenção forçada lá do Russell, né, dos Estados Unidos, um dos criadores da Sociedade Torre de Virgínia. Porque na verdade o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, ou seja, ele estava com Deus e ele era Deus eternamente, né? E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus que estava com Deus e ao mesmo tempo é Deus, se fez carne e habitou entre nós, mas isso é muito difícil para a mente humana. Então a mente humana logo começa a se religiosizar e começa a criar explicações racionais para isso, né? Aí você tem aquelas doutrinas teológicas do unicismo, modalismo. O unicismo, por exemplo, a Igreja Voz da Verdade tem isso, né? Só existe um Deus. O Deus no Antigo Testamento, ele vestiu a máscara de pai. O Deus nos dias de Jesus foi o judeu de 33 anos, solteiro, carpinteiro. E o Deus atualmente é o Espírito Santo, mas tudo é Cristo, né? É só Jesus. Só que Jesus no Antigo Testamento era visto como pai, Jesus nos Evangelhos é visto como filho, e Jesus agora é o Espírito Santo. Que isso é uma verdade até certo ponto, porque Deus, ele é diverso, né? Ele é triuno, ou seja, ele é Deus, mas ele dialoga com ele mesmo. São 3 pessoas, né? E aqui a gente faz jus à música do Renato Russo, porque você imagina os europeus vindo falar dessas coisas para os indígenas. Então ele desabafa, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade então deixaram um Deus tão triste, um Deus triuno. Vocês mataram esse Deus. Que Deus é esse que é 3 e morreu e agora, né? Vocês ficam cultuando um mito na cabeça do indígena, isso é uma coisa muito doida. Eles se matavam, né? E ele fala tanto do indígena quanto dele, né? Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Do adolescente ali, tentando lidar com os próprios B.O.s. Então, aí esse probleminha já existia na época do João. O Messias, né, o ungido que é o termo hebraico que é Machia, que é o mesmo termo grego para Cristos, né? O ungido. Ungido é aquele que é separado.
Ele que no Antigo Testamento ele era ungido porque jogava-se óleo sobre ele. E na verdade, Jesus ele já nasceu todo ungido. Ele não era um menino que ia ficar possuído pelo Cristo, né? Ele é tão Deus que só Deus pode, através de qualquer célula, entrar no corpo de uma virgem e nascer ali. Então não era nem um discurso de Deus contra a sexualidade humana, né? Era apenas Deus se revelando: ó, eu sou poderoso, eu vou vir através de uma mulher, de uma virgem, né? E é claro, se submetendo ao tempo e espaço, né? Porque ali Maria tinha entre 14 e 16 anos, o que para nós hoje é até crime. Eu estava vendo a filha do Temer dando uma excelente entrevista lá naquele Roda Viva essa semana, e ela falando: gente, as pessoas esquecem que gravidez aos 14 anos é porque alguém cometeu um crime, né? Se a pessoa pariu aos 14, ela engravidou aos 13. E nas leis brasileiras, qualquer toque erótico de 13 anos para baixo é chamado de estupro, independentemente de consentimento, se houve ou não houve derramamento de sangue, é crime, porque a criança dentro do Código Penal é criança até os 13 anos. É adolescente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente a partir dos 12 anos, mas o Código Penal, ela é criança aos 13. Então, se engravidou aos 13, alguém molestou essa pessoa. Aí ninguém corre atrás de quem molestou uma menina aos 13 anos. Né? De quem estuprou uma menina aos 13 anos, que o nome técnico é esse. Né? Independentemente se ela sentou no colo do cara e ela quis. Crianças querem coisas, né? Criança quer dirigir na BR, então a gente não malda uma criança que quer dirigir na BR, mas a gente chama a menina que quis sentar no colo de alguém de safada. É só uma menina, né? Que diferentemente de outras tem algumas partes do corpo coçando mais cedo do que as outras. E o adulto é que é o idiota se cair nisso aí. Idiota não, é o criminoso se cair nisso aí, né? Assim como a mãe é criminosa, ela deixar o filho dela no volante, porque ele queria, porque ele fez pirraça. Aí o que a gente faz? Ah, ela queria! Ela queria! Aí a menina é criminalizada porque ela queria. Mas não é criminalizada porque ela queria, sei lá, andar de velotral na Avenida Amazonas. Isso não é crime não. Mas se for sexo, né? E aí quando a gente mostra essas questões, ai, por que você só fala de sexo? Eu não estou falando da realidade hipócrita, desgraçada que as pessoas usam contra as meninas e crianças. Mas aí, por que eu estava falando disso mesmo? Ah, tá. Que Deus se manifesta sendo Cristo, menino pequeno, judeu, pobre da Galileia, né? Porque ele nasceu em Belém, mas ele foi criado na Galileia. Na verdade ele foi criado no norte da África, que a gente não sabe. Jesus deveria ter mais ou menos uns 2 anos quando ele precisou fugir, porque o Herodes fez o cálculo assim: opa, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Que rei é esse que nasceu aí? Então Jesus tinha uns 2 anos, quando ele precisou fugir, né? E aí, sabe-se lá quanto tempo ele ficou, porque diz depois que o anjo aparece para dizer: agora vocês podem voltar, porque quem queria matar o menino já morreu. Então, Jesus volta lá na pré-adolescência para Galileia e vai ficar em Nazaré. E nisso tudo, ele não era um menino que ia ficar possuído pelo Cristo. Ele já era o Cristo. Mas era o Cristo. Aí a gente vai para outra coisa, a idolatria do milagre, né? A historinha que Jesus ressuscitou passarinho morto, que Jesus fez. Não, Jesus era uma criança comum, porque a divindade dele estava em si ali, até os seus 30 anos, 100% humano. Então o menino sabichão, aos 12 anos conversando com os doutores, não é porque ele era gostosão sabichão, não é porque ele tinha tanto interesse pelas coisas de Deus, que na Páscoa ele estava lá entendendo tudo da lei, aquelas coisas todas, ele tinha uma inteligência, né? E foi jogando pergunta aos doutores da lei, como um menino, portanto um menino já cheio do Espírito Santo, né? Porque Deus, sendo homem, foi um homem cheio do Espírito Santo sempre. Aí é claro, é porque a gente confunde muito o nosso ministério público, o nosso ministério coletivo, com ficar cheio do Espírito Santo. Mas eu só tenho o meu ministério público e coletivo porque eu já tenho uma vida desde lá atrás andando com Deus, né? Samuel não foi o profeta Samuel só ali quando a gente começou a ouvir ele falar em público. Samuel foi Samuel desde o dia que Deus falou com ele 3 vezes: Samuel, Samuel. Aí, quem está me chamando? Já era aquilo, né? Ele teve a função de ungir o rei que Israel queria e anunciar o rei que Deus queria. Então isso tudo já é obra do Espírito Santo. E aí, até hoje,
a cristandade tem dificuldade com isso. Seja no sentido de se relacionar com Deus, seja no sentido de, igual acontece o adventismo do sétimo dia, né? O que o adventismo do sétimo dia faz? Ah, não, ele, pelos nossos cálculos, ele está voltando. E aí, ele não voltou, mas criou essa tradição de guardar o sábado, né? Ou a Assembleia de Deus, também, que é uma outra igreja que nasce junto com a Testemunho de Jeová. Ele não voltou não, mas na verdade ele voltou porque todo mundo agora tem que ser cheio do Espírito Santo. Qual é o sinal de sermos cheios do Espírito Santo? É todo mundo falar em línguas. Aí começa o pentecostalismo, né? E aí ele não é que ele veio objetivamente, é que ele veio fazer barulho nas nossas bocas. E aí começa o pentecostalismo chefiado por Assembleia de Deus. Aí depois vem a Deus e Amor, no caso do Brasil, que traz um rigor doutrinário de costume terrível, né? E depois, no meio dessa coisa toda, vem a Igreja Universal e tudo que a gente vê hoje, que é aquela coisa assim, ah, esse Deus é muito ineficiente. Que Deus é esse que num culto não faz milagre? A ponto de o bispo, anos depois, falar assim, que milagre idiota aquele de transformar água em vinho, que utilidade que isso tem para a humanidade? Me perdoe, Senhor, eu não concordo com esse teu milagre. Né? Eu tenho um vídeo baixado dele aí, porque ele tirou tudo da internet, depois que eles falam as besteiras, né? Eu baixo porque tirou da internet e a gente joga lá. De vez em quando eu tento publicar, e você vê que é barrado, tem todo um código, né? Essa semana eu publiquei um trechinho do Malafaia falando sobre o aborto, aí já, direitos autorais. Eles falam as besteiras e depois vigiam as besteiras que eles falaram, né? Porque é tanta besteira que, né, você não consegue republicar. Aí, então a Universal começa com o Deus eficiente, mas é um Deus que começa eficiente e termina barganhento. Você vai ter que dar até o tutano do seu osso para eu te abençoar. E é isso, é um Deus que enfeitiçou todo mundo, né? Outro dia a gente está vendo com o pessoal aí que botou o nome bíblico numa criança e depois a pessoa descobriu lá na nossa conversa que não nem é bíblico, é porque é ver na novela da Record, não é bíblico, nem tem na Bíblia não, mas como é da novela da Record é bíblico. Então essas pessoas gostam dessa credibilidade. E é isso que o João está chamando aqui de última hora e espírito do anticristo. Mas aí, voltando à questão, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.